Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais esse estudo bíblico que faremos agora. O tema de hoje é o tema de número 53, que tem como título As Quatro Grandes Monarquias. Hoje continuaremos abordando um pouco mais a respeito do livro profético de Daniel e veremos detalhes importantes na profecia de Daniel a respeito do futuro das nações e também do fim dos tempos. Eu convido a você para se ajoelhar comigo e orarmos ao Senhor. Soberano Pai, eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Somos gratos mais uma vez por podermos estudar a tua palavra. Pedimos a tua bênção, a luz do teu divino Espírito para compreendermos e forças para cada dia vivermos uma vida de encontro à tua vontade, obedecendo aos teus ensinamentos, amando a ti acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Suplicamos essas bênçãos agradecidos em nome do seu divino Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. É um estudo composto por 18 perguntas e respostas. E nele nós vamos compreender um pouco mais a respeito dessas quatro grandes monarquias que existiram a partir do tempo de Daniel em diante até os nossos dias. E veremos o que foi profetizado a respeito das mesmas, como isso afeta a nossa vida. Vamos à primeira pergunta. Em que tempo teve Daniel sua segunda visão? Vamos então ver a resposta a essa pergunta. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel 7, verso 1. Então nós vemos aí que foi no primeiro ano de Belsazar que ele teve essa segunda visão. Isto é, no primeiro ano da atividade de Belsazar, que reinava com seu pai Nabonido, em 540 a.C. Pergunta 2. Que efeito produziu em Daniel esse sonho? Então vamos ver o que aconteceu a ele. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Daniel 7, 15. O efeito produzido pelo sonho de Daniel, nele próprio, notar-se-á semelhante ao que sentiu Nabucodonosor com o seu sonho. Perturbou-o. Ver Daniel 2, 1. Então nós vemos aí que Daniel ficou espantado quando teve esse sonho. Foi um sonho realmente assustador. Talvez poderíamos dizer até que foi um pesadelo, porque ele viu coisas espantosas ali. Mas vamos adiante. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 3. Que pediu Daniel a um dos seres celestiais que no sonho estavam perto dele? Vamos ver o que ele pediu. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Daniel 7, 16. Nós vemos aí que Daniel ele pediu a verdade a respeito de tudo aquilo que ele havia visto. Ele queria saber o que representava aquilo. Então,
o anjo lhe fez saber a interpretação daquele sonho. Pergunta 4. Que viu o profeta nessa visão? Vejamos então o que ele viu. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel 7, verso 2. Então, esse foi o princípio do sonho. Vamos ver como ele se desenrola. Pergunta 5. Qual foi o resultado dessa luta? Qual foi o resultado desse grande combate? Os 4 ventos combatendo e agitando o mar grande. E os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel 7, verso 3. Então nós vemos aí que nessa agitação no mar, 4 grandes animais subiam aí então do mar, agitado pelos 4 ventos. Pergunta 6. Que representavam esses 4 animais? Vamos ver então o que representavam eles. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, 17. O termo reis aqui, como em Daniel 2,44, significa reinos, conforme está explicado nos versículos 23 e 24 do 7º capítulo, sendo os 2 termos usados indiferentemente nessa profecia. Então nós vemos aí que esses 4 animais que Daniel viu no seu sonho representavam 4 reinos que surgiriam na terra. Pergunta 7. Que é, em linguagem simbólica, representado por ventos? Vamos ver então o que significa esses 4 ventos, né? Combatendo aí e agitando o mar. Luta, guerra, comoção. Veja Jeremias 25, 21 a 33, 49, 36 e 37. Os ventos significam luta, e a guerra é evidente da própria visão como resultado da luta dos ventos. Surgem e ressurgem os reinos. Nós vemos aí, né, que esses ventos, eles significam luta, guerras, comoções, agitando o mundo, né, por toda parte. Pergunta 8. Que é em profecia simbolizado por águas? Então vamos ver agora o significado de águas. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. Então, como vimos, as águas significam povos, multidões, nações e línguas. Nota: no 2º capítulo de Daniel, sob a figura de uma estátua de homem, é feito um simples esboço político do surgimento e queda dos reinos terrestres, que precederiam o estabelecimento do eterno reino de Deus. No 7º capítulo são representados os governos terrestres como são vistos à luz do céu, sob os símbolos de animais bravios e ferozes, e em particular estes oprimindo e perseguindo os santos do Altíssimo. Daí a diversidade nos símbolos usados para representar esses reinos. Nós vemos aí, né, a explicação do que representam esses animais, né, que são os reinos, a comoção que haveria entre eles, as guerras que haveriam entre eles. Pergunta 9. Aqui se assemelhava ao primeiro animal. Então, nós vamos agora entrar nos pormenores dessa visão de Daniel. O significado desses animais, o que representa esses animais, as características particulares desses animais. Então vamos ver o primeiro animal, qual era a sua semelhança, né? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Daniel 7, verso 4. Nota: o leão, o primeiro desses 4 grandes animais, assim como cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor, representa a monarquia babilônica. O leão, rei dos reis, postado à cabeça de sua espécie, assim como o ouro o é para os metais. As asas de águia, sem dúvida, denotam a rapidez com que Babilônia estendeu suas conquistas sobre Nabucodonosor, que reinou de 604 a 561 a.C. Esse reino foi vencido pelos medos e persas em 538 a.C.
Então esse primeiro reino, né, que na estátua de Nabucodonosor foi representado pela cabeça de ouro, já nesse sonho do capítulo 7 de Daniel foi representado por um leão, o animal mais feroz, né, do reino animal. Um leão com 4 asas e que depois teve as suas asas arrancadas, né, simbolizando aí a perca de avanço, de velocidade, da abrangência desse império. Pergunta 10. Por que foi simbolizado o segundo reino? Então vamos ver qual foi a simbolização do segundo reino. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Daniel 7, verso 5. Nota, este foi o Império Medo-Persa, aqui representado sob o símbolo de um urso. Por sua crueldade e sede de sangue, são os medos e persas comparados a um urso, animal dos mais vorazes e cruéis. Adam Clarke comentando Daniel 7, verso 5. Então esse aí foi o simbolismo utilizado para representar o segundo reino, né? Após o reino de Babilônia, o reino que teria supremacia mundial seria o reino dos medos e persas, representados na estátua pelo peito e os braços de prata, e aqui no capítulo 7 de Daniel, representado por um urso. Pergunta 11. Por que foi simbolizado o terceiro império universal? Vejamos então o que representou o terceiro império. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Daniel 7, verso 6. Então nós vemos aí que esse animal, por sua vez, era semelhante ao leopardo, né? Vamos ver a explicação a respeito do mesmo. Se as asas da águia nas costas de um leão denotam rapidez de movimento do Império Babilônio, vira Abacuque 1, 6 a 8, 4 asas no leopardo devem denotar inexcedível celeridade de movimento no Império Grego. Isso se verifica ser historicamente verdadeiro. Maravilhosa foi a rapidez das conquistas de Alexandre na Ásia. Ele se precipitou como uma torrente sobre o agonizante Império Persa, e toda oposição se tornou inútil. Os gigantescos exércitos mobilizados para enfrentá-lo dissolveram-se como a neve à luz do sol. As batalhas de Grânico, em 334 a.C., isso no ano seguinte, e Arbela, em 331 a.C., selaram o destino do Império Persa e firmaram um amplo domínio dos gregos. Nós vemos aí, né, a explicação a respeito histórica a respeito deste domínio dos gregos, representados então pelo leopardo, né? Outra explicação aí, esse animal tinha também 4 cabeças. O Império Grego manteve sua união por um curto período de tempo após a morte de Alexandre, ocorrida no ano 323 a.C. Passados 22 anos de sua brilhante carreira, ou seja, no ano 301 a.C., foi o império dividido entre seus 4 melhores generais. Cassandro apossou-se da Macedônia e da Grécia ao leste. Lisímaco ficou com a Trácia e partes da Ásia no Helesponto e Bósforo ao norte. Ptolomeu obteve o Egito, a Líbia, a Arábia, a Palestina e a Célia-Síria ao sul. E Seleuco ficou com todo o restante dos domínios de Alexandre ao leste. Então este é o significado das 4 cabeças, né? Após a morte de Alexandre, seus 4 grandes generais aí, então assumiram o poder, cada um dominando uma parte do grande império grego. Vamos para a pergunta 12. Como estava representado o 4º reino? Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, verso 7.
Então nós vemos aí que esse animal ele não tinha nenhuma aparência de animal conhecido no reino animal. Só é dito que ele era um animal grande, terrível, espantoso, tinha grandes dentes de ferro, e pisava e destruía e devorava tudo que ele via na frente. Era realmente um animal muito terrível, né? Pergunta 13. Que foi dito ser o quarto animal? Então vamos ver o que foi dito. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7, verso 23. Então aí mostrando para nós que esse quarto animal seria o quarto reino da terra, a partir da Grécia, né? Aqueles que conhecem bem a história sabem qual foi o império, o grande império que dominou o mundo após o domínio dos gregos. Essa nota aí vem explicando para nós. Isto é por todos admitido como sendo o Império Romano. Ele foi terrível, espantoso e muito forte, tornando-se em realidade o que os escritores romanos se comprazem em chamá-lo, o Império Universal. Adam Clarke comentando Daniel 7, verso 7. A vitória final dos romanos sobre os gregos ocorreu na Batalha de Pydna, em 168 a.C. Nós vemos aí na história mostrando para nós a partir de quando começou a supremacia do Império Romano. Em 168 a.C., entra em cena então esse animal terrível, espantoso, muito forte, que dominou o mundo por um longo espaço de tempo, né? Pergunta 14. Que era representado pelos 10 chifres? Então é dito também que esse animal teria 10 chifres. Vamos ver o que significa isso. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reinos. Daniel 7, 23. Algumas versões, algumas traduções vêm trazendo 10 pontas, né? Então esses 10 chifres simbolizam 10 reinos que surgiriam aí a partir do Império Romano. Vejamos essa nota explicativa em nosso estudo que diz o seguinte: o Império Romano foi dividido em 10 reinos entre os anos 351 Anno Domini e 476 Anno Domini. O historiador Machiavelli, sem fazer a mínima referência a esta profecia, apresenta a seguinte lista de nações que ocuparam o território do Império Ocidental ao tempo da queda de Rômulo Augustulo, 476 Anno Domini, o último imperador de Roma. Então esses são os reinos, né? Lombardos, francos, burgundos, ostrogodos, visigodos, vândalos, érulos, suevos, hunos e saxônios, 10 ao todo. Entre incessantes e quase incontáveis flutuações, os reinos da moderna Europa, desde o seu surgimento até o presente, têm somado uma média de 10. Nunca mais, desde a subdivisão da velha Roma, se uniram eles num só império. Nunca formaram unidades, como são os Estados Unidos da América. Nenhuma fórmula de orgulhosa ambição que visasse reunir os fragmentos dispersos alcançou êxito. Sempre que surgiram, foram invariavelmente reduzidos a pedaços. E a divisão é agora mais notória que nunca. Clara e palpavelmente inscrita no mapa da Europa hoje, ela enfrenta os céticos com seu silencioso, mas exato cumprimento desta grande profecia. Quem pode alterar ou acrescentar alguma coisa a essa lista de 10 reinos que agora ocupa o território da velha Roma? A Itália, a Áustria, Suíça, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Espanha e Portugal. 10 e não mais, 10 e não menos. Nós vemos aí a explicação histórica dessas 10 pontas, desses 10 chifres, desses 10 reinos que se formaram aí após a desintegração do grande Império Romano. Pergunta 15. Que mudança viu Daniel operar-se nesses chifres? Então, vamos ver aí que mudança ele viu.
Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, verso 8. Então ficou claro aí para nós, né, que Daniel viu o surgimento de um outro chifre, então, no meio de 3. 3, então, desses chifres foram arrancados, desapareceram, para que este pequeno chifre, essa pequena ponta, surgisse. Pergunta 16. Que investigação da parte de Daniel mostra que o quarto animal, e especialmente o que diz respeito à ponta pequena que nele há, constitui a feição mais importante desta visão? Vamos ver a resposta. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Isto é, daquela ponta digo que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Daniel 7, 19 e 20. Então Daniel quis saber o significado dessa visão. Ele ficou curioso, isso impressionou sobremodo para que ele então ficasse desejoso de conhecer o significado de toda essa visão. Pergunta 17. Quando deveria levantar-se a ponta pequena? E depois deles se levantará outro, Daniel 7, 24. As 10 pontas, chifres, como já foi mostrado, surgiram quando Roma, o quarto reino, foi dividido em 10 reinos. Essa divisão se completou em 476 Anno Domini. A ponta pequena deveria levantar-se depois deles. Então, nós vemos aí, né, claramente a explicação histórica do desenrolar desses reinos que surgiriam a partir do Império Romano e também do surgimento dessa ponta pequena. Pergunta 18 e última de nosso estudo. Qual deveria ser o caráter da ponta pequena, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis? Mesmo versículo, última parte. O poder que se levantou no Império Romano depois da queda de Roma, em 476 Anno Domini, e que era inteiramente diferente de todos os 10 reinos em que Roma foi dividida, visto que exigiu e exerceu autoridade espiritual sobre os 10 reinos, e perante quem 3 dos outros reis, os Hérodos, os Vândalos e os Ostrogodos, caíram, foi o papado. Definidos que estão o lugar e o tempo do reino da ponta pequena, a análise de seu caráter e obra será feita nos estudos que se seguirão. Então, meus amados telespectadores, nós vimos aí que essa ponta pequena, que surgiu a partir dos 10 impérios que comporam aí a Europa após a desintegração do Império Romano, nós vimos que essa ponta pequena foi o poder papal, que teve um domínio diferente de todos os outros, um domínio muito forte, que alcançou uma supremacia muito grande após derrotar esses 3 outros chifres, né? Os Hérodos, os Vândalos e os Ostrogodos, para que ele assim então tivesse a sua supremacia garantida. Então, tendo conhecimento desses fatos históricos e proféticos, no próximo estudo nós vamos analisar um pouco mais os pormenores da profecia que envolvem essa ponta pequena e como ela atuou na história, para que nós possamos compreender um pouco melhor o porquê do cumprimento dessa profecia aí então na atuação do papado. Eu espero que vocês tenham compreendido o estudo de hoje, que Deus vos abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.